Meus pais me disseram que sua irmã precisa do seu fundo universitário porque ela está grávida. Você pode trabalhar para pagar seus estudos. Isso constrói caráter. Eu retirei todo o fundo e saí de casa da noite para o dia. 5 anos depois, eles ligaram implorando por ajuda porque a minha irmã drenou a aposentadoria deles. Eu enviei um cupom para aulas de construção de caráter e bloqueei o número. Ei, Reddit, você já foi o filho responsável que fez tudo certo apenas para ver o irmão problemático ser recompensado por fazer tudo errado? Pois é, essa foi toda a minha infância, mas quando meus pais tentaram roubar o meu fundo universitário para salvar a minha irmã grávida, eu ensinei a eles uma lição sobre consequências que eles nunca vão esquecer. Apertem os cintos porque isso fica satisfatório. Então, eu sou o Riley, 23 anos, homem, e tenho uma irmã chamada Ashley, 26 anos, mulher, que foi a criança adorada desde o dia em que aprendeu a fingir choro sob comando. Estou falando de habilidades de manipulação em nível olímpico. Desde os 5 anos, a garota conseguia ligar o drama mais rápido do que você conseguia dizer isso não é justo, e de repente eu virava o vilão só por existir. Crescendo, o favoritismo era tão óbvio que faria um roteirista de sitcom corar. Ashley queria aulas de dança, a mamãe imediatamente a matriculava no estúdio mais caro da cidade, comprava 3 colantes diferentes e assistia a cada apresentação como se estivesse vendo primeiras bailarinas no Lincoln Center. Eu pedi aulas de violão uma vez e me disseram talvez no ano que vem, um ano que de alguma forma se estendeu até nunca. Quando Ashley tinha 16 anos, ela bateu o carro da mamãe em uma caixa de correio porque estava mandando mensagem para o namorado enquanto dirigia. Sabe o que meus pais disseram? Essas coisas acontecem, querida, é para isso que serve o seguro. Eu cheguei em casa 10 minutos depois do toque de recolher vindo do meu turno na oficina mecânica, onde eu trabalhava nos fins de semana, e fiquei de castigo por 2 semanas por ser irresponsável e desrespeitoso. Os 2 pesos e 2 medidas eram absolutamente insanos. Ashley faltava aos jantares de família para sair com amigos e estava tudo bem porque ela é tão popular, deveríamos ter orgulho. Eu faltava a um jantar de domingo porque precisava cobrir o turno de alguém no trabalho e, de repente, eu estava abandonando a família e não entendia prioridades. Mas aqui está a questão, eu percebi bem cedo que reclamar do favoritismo só me fazia parecer mesquinho, então baixei a cabeça, trabalhei duro e me tornei o garoto que não precisava de nada de ninguém. Tirei notas máximas sem ajuda, trabalhei em empregos de meio período desde os 15 anos, economizei cada centavo, aprendi que a autossuficiência era a única coisa realmente confiável na vida. Meus pais adoram contar às pessoas sobre seus 2 filhos completamente diferentes. Ashley era a borboleta social que iluminava qualquer ambiente. Tradução, ela festejava constantemente e mal passava nas matérias. Eu era o sério, tão focado na escola. Tradução, eu tinha a cabeça no lugar e realmente me importava com o meu futuro. A parte engraçada é que eles diziam isso como se fosse apenas uma diferença de personalidade, e não um resultado direto da forma como nos criaram. Ashley nunca aprendeu consequências porque nunca enfrentou nenhuma. Eu aprendi que as consequências eram inevitáveis, então era melhor ficar à frente delas. No último ano do ensino médio, nossos caminhos já estavam bem definidos. Ashley estava passando raspando com conceitos C e D, faltando as aulas para sair com o namorado encostado dela, Corey. Sim, esse é o nome verdadeiro dele. E sim, ele era exatamente o que você está imaginando. Eu mantinha uma média de 3,9 enquanto trabalhava 20 horas por semana na Henderson's Auto Repair. O dono da oficina, o Sr. Henderson, era um veterano do Vietnã de 60 e poucos anos, rabugento, que comandava o lugar como uma operação militar. Ele assustava a maioria dos estudantes do ensino médio que tentavam trabalhar lá, mas eu adorava, sem besteira, sem desculpas, ou você fazia o trabalho direito ou fazia de novo até acertar. Você é um dos bons, ele me dizia enquanto trouxíamos pastilhas de freio ou fazíamos rodízio de pneus. A maioria dos garotos da sua idade não consegue chegar no horário, quanto mais realmente trabalhar. Vindo dele, isso basicamente era um abraço. O dinheiro que eu ganhava lá ia direto para o meu fundo universitário. Bem, não exatamente direto. Primeiro ia para minha conta bancária. Depois eu transferia para o plano de poupança educacional 529 que meu avô tinha criado para mim quando eu nasci. Veja, o vovô era o único da família que enxergava através das besteiras dos meus pais. Ele era o pai da minha mãe, um engenheiro aposentado que acreditava em recompensar esforço real em vez de potencial. Quando eu nasci, ele abriu um fundo universitário em meu nome. Todo aniversário e Natal, em vez de brinquedos, ele depositava dinheiro nele. Seus pais têm boas intenções, ele me disse uma vez quando eu tinha cerca de 14 anos, mas eles confundem ajudar com permitir. Você vai precisar disso quando a hora chegar. Ele estava certo. Quando eu me formei no ensino médio, entre as contribuições do vovô e os meus próprios depósitos do trabalho, aquele fundo tinha cerca de $42.000. Não era suficiente para cobrir 4 anos em uma faculdade particular chique, mas era o bastante para eu passar por uma universidade estadual sem me afogar em dívidas. Eu tinha sido aceito na universidade estadual com uma bolsa acadêmica parcial. Entre a bolsa, o meu fundo universitário e um trabalho de meio período, eu conseguiria me formar sem dívidas se fosse cuidadoso.
Esse era o plano, sempre foi o plano. O plano da Ashley, por outro lado, parecia envolver reprovar na faculdade comunitária depois de um semestre e depois trabalhar em uma sequência de empregos no varejo que ela largava sempre que ficava entediada. Da última vez que eu vi, ela estava trabalhando em alguma boutique no shopping, principalmente para poder usar o desconto de funcionária. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Cerca de 3 semanas antes de eu partir para a faculdade, Ashley aparece em um jantar de família com Corey, parecendo nervosa demais. Mamãe está fazendo carne assada, papai finge se importar com o jogo de beisebol na televisão, e eu só estou tentando comer em paz antes do meu turno da noite. Ashley pigarreia como se fosse anunciar que ganhou na loteria. Então, nós temos uma notícia. A mesa fica em silêncio, até o papai tira o som da TV. Estamos grávidos, Ashley grita, agarrando a mão do Corey como se eles tivessem acabado de ficar noivos da realeza em vez de engravidarem aos 26 e 27 anos, respectivamente. O rosto da mamãe faz aquela coisa estranha em que ela tenta parecer feliz e horrorizada ao mesmo tempo. O papai apenas encara a carne assada como se ela pudesse ter respostas. Continuo comendo porque, sinceramente, eu vi isso chegando de longe. Isso é maravilhoso, querida, a mamãe finalmente consegue dizer, com a voz naquele tom agudo que ela usa quando está tentando se convencer de alguma coisa. Isso é uma bênção tão grande, não é, querido? Ela chuta o papai por baixo da mesa. É, uma bênção, ótimo, o papai ainda está processando, dá para praticamente ver a calculadora funcionando por trás dos olhos dele, somando quanto isso está prestes a custar. Corey, para crédito dele, parece apropriadamente apavorado. Estamos muito animados, ele diz, com a voz falhando levemente, vai ser ótimo. Eu fico sentado pensando em como Corey trabalha em um quiosque de celulares no shopping e a Ashley não consegue manter um emprego por mais de 4 meses. Esses dois mal conseguem cuidar de si mesmos, quanto mais de um ser humano inteiro, mas apontar isso me transformaria no vilão, então eu fico quieto e foco no meu feijão verde. O jantar se transforma em um caos de logística. Onde eles vão morar? O apartamento da Ashley é um estúdio que mal cabe uma pessoa. Como vão pagar as coisas do bebê? Eles pensaram em plano de saúde? E o cuidado com a criança quando o bebê nascer? Toda pergunta recebe a mesma resposta vaga, a gente dá um jeito, a frase universal de pessoas que nunca deram um jeito em nada na vida inteira. Eu termino o jantar, me desculpo e vou trabalhar. Enquanto estou trocando pneus e fazendo trocas de óleo, fico pensando em como isso vai se desenrolar. Eu já vi esse filme antes. Ashley se mete em algo maior do que consegue lidar, meus pais correm para salvá-la e, de alguma forma, eu sou esperado a ser compreensivo e solidário enquanto eles drenam seus recursos para mantê-la à tona. O que eu não esperava era que eles viessem atrás do meu fundo universitário. 2 dias depois, meus pais convocam uma reunião de família. Na minha casa, reuniões de família nunca eram sobre nada bom, sempre eram sobre alguém precisando de alguma coisa de outra pessoa, geralmente eu precisando ser mais compreensivo com o drama mais recente da Ashley. Eu chego em casa do meu turno na oficina do Henderson e encontro os dois sentados na sala com aquelas caras sérias que as pessoas fazem quando estão prestes a pedir um rim. Riley, sente-se, diz o papai, gesticulando para a poltrona à frente deles. Precisamos conversar sobre a situação da Ashley. Eu me sento já sabendo para onde isso está indo, mas torcendo para estar errado. A mamãe entra com o discurso ensaiado. Sua irmã está passando por um momento muito difícil agora, ela vai ser mãe, e isso é uma grande responsabilidade. Ela precisa de apoio, não de julgamento. Legal, e quando é que eu recebo apoio por ter ralado feito um condenado nos últimos 5 anos? O papai assume. A questão é que um bebê é caro. Tem as contas do hospital, os móveis do quarto do bebê, fraldas, fórmula, roupas, consultas com o pediatra, isso soma rápido. Certo, eu digo lentamente, ainda esperando a bomba cair. A mamãe estende a mão e dá um tapinha na minha, como se eu estivesse prestes a receber uma notícia devastadora. Nós pensamos bastante e acreditamos que a melhor solução é a Ashley usar o seu fundo universitário para se estabelecer com o bebê. Eu apenas encaro os dois. Com certeza eu ouvi errado. Com certeza meus pais não acabaram de sugerir roubar o meu fundo universitário para pagar as consequências da minha irmã. Como é? Antes que você fique chateado, o papai começa, fazendo aquele gesto de mão calma, como se estivesse negociando com um sequestrador. Ouça, gente. A Ashley precisa desse dinheiro agora. Você, por outro lado, é inteligente, é capaz, você pode trabalhar para pagar seus estudos como muitos estudantes fazem. Isso constrói caráter. Constrói caráter. Eles querem roubar o meu fundo universitário e ainda estão enquadrando isso como se estivessem me fazendo um favor. Esse dinheiro é meu, eu digo, com a voz incrivelmente firme considerando a fúria crescendo no meu peito. O vovô Jim criou isso para mim. Eu contribuo para esse fundo desde os 15 anos. Isso é para minha educação. Os olhos da mamãe se enchem de lágrimas, um movimento característico dela. Riley, por favor, não seja egoísta.
Sua irmã precisa de ajuda. É isso que a família faz, nós ajudamos uns aos outros. Ajudamos uns aos outros. Quando exatamente a Ashley me ajudou em alguma coisa? Isso não vem ao caso, o papai diz bruscamente. O ponto é que ela precisa disso agora. Você pode pegar empréstimos estudantis como todo mundo. Você vai ficar bem. A audácia é sinceramente impressionante. Eles querem que eu assuma dívidas pela próxima década para que a Ashley possa mobiliar um quarto de bebê para um filho que ela fez com um namorado encostado. Não, eu digo simplesmente. A mamãe parece chocada, como se a palavra não existisse no vocabulário dela quando se trata das necessidades da Ashley. Riley, você não está pensando nisso direito. Sua irmã vai ser mãe, um bebê precisa de coisas. Você é jovem, tem a vida inteira para pagar empréstimos. E ela é mais velha do que eu, ela teve toda a vida adulta dela para não engravidar de alguém que mal consegue pagar o próprio aluguel. Isso não é um problema meu para resolver. O rosto do papai fica daquele tom especial de vermelho que significa que ele está prestes a explodir. Você vai ajudar sua irmã, nós somos seus pais e estamos dizendo que é isso que vai acontecer. Não, não vai. O fundo está no seu nome, mas nós somos seus pais, podemos acessá-lo em seu nome até você completar 25 anos, diz a mamãe, e eu percebo que ela vinha praticando essa frase. O que eles não sabiam era que o vovô Jim era mais esperto do que todos eles juntos. Quando ele montou aquele plano educacional 529, garantiu que, assim que eu completasse 18 anos, apenas eu poderia acessá-lo ou fazer mudanças. A conta estava no meu nome, sob meu controle, ponto final. Na verdade, vocês não podem, eu digo, me levantando. A conta foi transferida para o meu controle total quando completei 18 anos. Vocês não têm acesso nenhum a ela. As expressões nos rostos deles foram impagáveis. A boca da mamãe literalmente se abre. A confusão do papai rapidamente se transforma em raiva. Aquele velho sorrateiro começa a dizer, então se corrige, seu avô não tinha o direito de fazer isso sem discutir conosco. Ele tinha todo o direito. Não é o dinheiro de vocês, nunca foi. É meu. Riley, por favor, a mamãe implora, agora chorando de verdade, lágrimas reais dessa vez. Sua irmã realmente precisa disso. Você não consegue encontrar no seu coração uma forma de ajudar a família. Eu olho para os dois, essas pessoas que passaram toda a minha infância me mostrando exatamente qual era a minha posição nas prioridades deles, agora me pedindo para sacrificar o meu futuro pela irmã que nunca precisou sacrificar absolutamente nada. Família ajuda uns aos outros, certo? Eu digo. Então, quando eu pedi ajuda para aulas de violão, onde estava esse espírito de família? Quando eu precisei de uma carona para a Feira Distrital de Ciências, onde vocês estavam? Ah, é verdade, no recital de dança da Ashley. Quando eu entrava no quadro de honra todos os semestres e vocês mal percebiam, isso era família ajudando família. Isso é história antiga, o papai retruca, pare de ser dramático. Não, isso é um padrão, e eu terminei de ser aquele que sempre precisa entender, sacrificar e se dobrar para que a Ashley continue fazendo escolhas ruins sem consequências. Eu saio da sala e vou direto para o meu quarto. Atrás de mim, ouço a mamãe chorando mais forte e o papai dizendo algo sobre me ensinar respeito. Eu não me importo mais. Arrumo uma bolsa com o essencial, pego meu laptop e mando uma mensagem para o meu amigo Jordan. Posso ficar aí na sua casa por alguns dias? Drama familiar. Sempre, cara, a porta está destrancada. Antes de sair, faço 3 coisas. Primeiro, entro na minha conta do plano 529 e verifico que apenas eu posso acessá-la. Segundo, transfiro cada centavo daquela conta para uma poupança diferente, em um banco diferente, um que meus pais definitivamente não conhecem, todos os $42.127,18. Terceiro, escrevo um bilhete e deixo sobre o balcão da cozinha. Já que a Ashley precisa tanto do dinheiro e eu posso simplesmente trabalhar para pagar meus estudos porque isso constrói caráter, eu facilitei as coisas para todo mundo. O fundo acabou. Eu retirei cada centavo e movi para um lugar que vocês não podem tocar. Vou pagar pela minha própria educação com o meu próprio dinheiro, exatamente como vocês querem. Considerem isso a minha renúncia ao cargo de plano reserva da família. Boa sorte com o bebê. Eu pego minhas chaves e vou embora, deixando meu telefone para trás para que eles não possam me bombardear com chantagens emocionais. A viagem até o apartamento do Jordan é quase meditativa. Eu estou calmo de um jeito que provavelmente deveria me preocupar. Sem raiva, sem arrependimento, apenas essa clareza de que eu finalmente tinha parado de jogar um jogo manipulado. Jordan dá uma olhada em mim e pega 2 refrigerantes da geladeira. O que aconteceu? Eu conto tudo para ele, o anúncio no jantar, a reunião de família, a exigência pelo meu fundo universitário, tudo. O rosto do Jordan passa por várias expressões antes de se fixar em nojo. Cara, eles queriam que você desistisse do dinheiro da faculdade para sua irmã comprar berços de bebê? Sim. Isso é errado até para a sua família.
Jordan e eu éramos amigos desde o ensino fundamental. Ele tinha testemunhado jantares e feriados suficientes para saber exatamente como era a dinâmica da minha casa. Ele chamava isso de sequestro emocional, o que provavelmente foi a descrição mais precisa que eu já ouvi. Então, qual é o seu plano? Ele pergunta. Terminar o verão trabalhando na oficina do Henderson, começar a faculdade em agosto como eu tinha planejado, nunca mais voltar para aquela casa. Você está realmente acabado de vez? Estou realmente acabado de vez. Os dias seguintes foram tranquilos. O lugar do Jordan era um pequeno apartamento de 2 quartos que ele dividia com o nosso amigo em comum, Ryan. Os dois tinham se formado no ano anterior e estavam trabalhando em tempo integral enquanto faziam aulas na faculdade comunitária. Não era chique, mas era livre de drama, o que o tornava melhor do que qualquer hotel 5 estrelas. Eu comprei um telefone novo com um número novo, só dei esse número para o meu empregador, para o Jordan, para o Ryan e para alguns outros amigos próximos que não vazariam para os meus pais. Abri uma nova conta bancária em uma instituição completamente diferente e transferi todo o meu dinheiro para lá. O Sr. Henderson percebeu que algo estava diferente quando eu cheguei para o meu turno naquela segunda-feira. Está tudo bem, garoto? Você parece que dormiu no carro. Coisas de família, estou ficando na casa de amigos por um tempo. Ele me observou por um longo momento. Henderson tinha esse jeito de ler as pessoas que provavelmente vinha dos tempos militares. Seus pais estão te dando problema por causa da escola? Algo assim. Ele assentiu lentamente. Quando voltei do Vietnã, meu velho queria que eu assumisse a loja de ferragens dele, tinha minha vida inteira planejada. Eu me alistei no exército em vez disso, e ele não falou comigo por 2 anos. Ele acabou cedendo? Eventualmente. Demorou um tempo para ele perceber que eu não estava pedindo permissão para viver a minha vida. Ele bateu no meu ombro. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pela família é mostrar que você não é propriedade deles. Agora vá trabalhar, essas pastilhas de freio não vão se trocar sozinhas. Trabalhar me manteve são. Entre meus turnos na oficina do Henderson e alguns trabalhos extras consertando carros para pessoas da vizinhança, eu estava juntando um bom dinheiro. No fim do verão, eu tinha economizado mais $6.000 além do meu fundo universitário, nada mal para 3 meses. Eu fiquei sabendo pela irmã do Jordan, que era amiga da Ashley nas redes sociais, que meus pais estavam enlouquecendo tentando me encontrar. Eles tinham ido até a Henderson's Auto Repair, mas o Sr. Henderson tinha dito que eu tinha pedido demissão. Eu não tinha. E ele não sabia para onde eu tinha ido. Eles rastrearam alguns dos meus amigos, mas todo mundo se fez de desentendido. Aparentemente, Ashley teve um colapso quando percebeu que o fundo universitário realmente tinha sumido. Ela postou um longo desabafo nas redes sociais sobre familiares egoístas e sobre ser abandonada em seu momento de necessidade. Os comentários eram, em sua maioria, de amigos dela concordando que eu era horrível, misturados com algumas pessoas apontando que talvez ela devesse ter pensado nas finanças antes de engravidar. Minha mãe tentou ligar para todos os números que tinha meus, todos estavam desconectados ou pertenciam a pessoas que não faziam ideia de onde eu estava. Meu pai aparentemente ameaçou me registrar como pessoa desaparecida, mas eu tinha 18 anos e era legalmente autorizado a sair de casa, então isso não deu em nada. A única pessoa que sabia de toda a verdade era o vovô Jim. Eu dirigi até a casa dele em um sábado para explicar tudo. Ele morava a cerca de 1 hora de distância, em uma casa pequena que ele mesmo tinha construído lá pelos anos 70. Encontrei ele na oficina, trabalhando em algum tipo de casinha de madeira para pássaros, com a precisão meticulosa de sempre. Eu imaginei quando você apareceria, ele disse sem levantar os olhos da lixa. Sua mãe me ligou 6 vezes esta semana perguntando se eu sabia onde você estava. O que você disse para ela? Que você é um adulto tomando decisões de adulto e que eu não sou seu guardião. Ele finalmente levantou o olhar para mim. Eles tentaram pegar o fundo universitário, não tentaram? Como você sabia? Porque eu conheço a minha filha. Mulher inteligente em muitos aspectos, mas tem um ponto cego do tamanho do Texas quando se trata da Ashley. Sempre teve. Ele pousou a lixa. Você moveu o dinheiro? Cada centavo. Banco novo, conta nova, completamente separada. Ele sorriu, e foi a primeira aprovação genuína que senti de alguém da minha família em meses. Bom, eu criei esse fundo para você porque sabia que você realmente usaria para o propósito certo. A situação da Ashley não é a sua emergência. A mamãe disse que família ajuda a família. Família ajuda a família, mas ajudar significa apoiar alguém durante um desafio, não permitir que evite consequências. Ele gesticulou para a oficina. Eu ensinei sua mãe e o irmão dela a usar ferramentas, a consertar coisas, a serem autossuficientes. Seu tio Dan usou essas habilidades para construir uma carreira como carpinteiro. Sua mãe usou para, bem, ela pelo menos sabe pendurar quadros. O ponto é, eu dei as mesmas ferramentas para eles. O que fizeram com elas foi escolha deles.
Conversamos por horas naquele dia. Ele me contou histórias sobre os próprios pais, sobre aprender lições difíceis, sobre a diferença entre ajudar e machucar. Quando fui embora, ele me entregou um envelope. Não abra isso até estar instalado no dormitório, ele disse. Dentro havia um cheque de $5.000 e um bilhete dizendo para livros, móveis ou qualquer outra coisa que você precisar. Orgulhoso de você por manter sua posição. Com amor, vovô. Eu chorei no carro por 10 minutos antes de voltar para o apartamento do Jordan. Agosto chegou mais rápido do que eu esperava. O dia da mudança na Universidade Estadual foi um caos da melhor forma possível. Calouros por todos os lados, pais ajudando a carregar frigobares e luminárias de mesa, aquela mistura de empolgação e terror que vem com começar algo completamente novo. Eu me mudei para o dormitório sozinho. Sem família, sem pais tirando fotos, ninguém chorando porque o bebê está saindo de casa. Apenas eu, minhas coisas e o meu futuro, e honestamente, foi perfeito. Meu colega de quarto era um cara chamado Blake, da Califórnia, que de alguma forma tinha acabado em uma universidade do meio oeste. Cara legal, pré-medicina, obcecado por trilhas e escalada. A gente se deu bem imediatamente. Seus pais não vieram ajudar na mudança? Ele perguntou enquanto eu subia as escadas com a última caixa. Não, eles não. Puderam vir. Mais fácil do que explicar a verdade. A faculdade foi tudo o que eu esperava. Declarei especialização em engenharia automotiva, pensei que poderia transformar meus anos na oficina do Henderson em uma carreira de verdade. As aulas eram desafiadoras, mas administráveis. Fiz amigos com facilidade, entrei em um clube focado em restaurar carros clássicos, comecei a namorar uma garota chamada Avery, da minha turma de engenharia, que achava atraente o fato de eu conseguir reconstruir uma transmissão. Arrumei um emprego de meio período em uma oficina perto do campus. O dono, Frank, era um mecânico à moda antiga que apreciava o fato de eu realmente saber o que estava fazendo. Entre isso e usar o dinheiro do meu fundo universitário com inteligência, eu estava indo muito bem financeiramente. Sem dívidas, sem estresse, sem drama familiar. O primeiro semestre passou voando. Eu ligava para o vovô Jim todo domingo, mandava fotos dos projetos em que estava trabalhando nas aulas de engenharia. Ele respondia com comentários de incentivo, geralmente terminando com "continue me deixando orgulhoso, garoto". O dia de ação de graças veio e passou. Passei com a família do Blake, que tinha viajado para visitá-lo. Eles eram normais de um jeito que parecia quase alienígena para mim. Pais que tratavam os filhos como indivíduos, irmãos que realmente pareciam gostar uns dos outros, conversas à mesa que não se transformavam em chantagens ou manipulações. Nas férias de Natal, peguei turnos extras na oficina do Frank, ganhei um bom dinheiro, economizei a maior parte e comprei um laptop decente para substituir o meu antigo que estava morrendo. Não fui para casa, não liguei. Enviei um cartão e uma foto do meu boletim do semestre de outono para o vovô Jim, todas as notas máximas. A resposta dele foi: "Isso é o que acontece quando você investe em si mesmo em vez de nas decisões ruins dos outros. Orgulhoso de você". Fiquei sabendo pelos bastidores, pela espionagem nas redes sociais da irmã do Jordan, que a Ashley teve o bebê pouco antes do Natal, uma menina. Ela deu um nome moderno que eu esqueci imediatamente. As fotos mostravam Ashley e Corey exaustos e sobrecarregados, com meus pais aparecendo ao fundo em todas as imagens, claramente fazendo a maior parte do cuidado real com o bebê. A mamãe aparentemente passou as festas postando mensagens passivo-agressivas no Facebook sobre familiares que abandonam seus entes queridos em momentos importantes e sobre o verdadeiro significado da lealdade familiar. Vários parentes comentaram perguntando onde eu estava, e a mamãe respondia com respostas vagas sobre eu estar ocupado com a faculdade e passando por uma fase. Uma fase, como se me defender fosse equivalente à rebeldia adolescente, algo de que eu iria crescer quando caísse em mim. Jordan às vezes me mandava capturas de tela, e nós ríamos da ilusão. Ashley postava constantemente sobre a vida de mãe solteira, mesmo tendo Corey e nossos pais ajudando o tempo todo. E sobre como você descobre quem é sua verdadeira família quando os tempos ficam difíceis. A ironia de ela reclamar que ninguém a ajudava depois de ter tentado roubar o meu fundo universitário aparentemente passou despercebida por todos, exceto por mim. O semestre da primavera foi ainda melhor do que o de outono. Minha média continuou forte, fui promovido a mecânico líder nos fins de semana na oficina do Frank, e eu e a Avery estávamos ficando sérios. A vida estava boa de um jeito que nunca tinha estado antes. Naquele verão, eu não voltei para casa. Consegui um estágio em uma empresa de manufatura que produzia peças automotivas. O salário era decente, a experiência valiosa, e isso significava ficar bem longe da minha família e de todo o drama deles. Esse padrão continuou no segundo ano, no terceiro ano, no último ano. Eu fui para casa exatamente 0 vezes. Passei feriados com amigos, com a família da Avery ou, às vezes, sozinho no meu apartamento.
Eu tinha saído do campus depois do primeiro ano, dividido um apartamento com outros 3 estudantes de engenharia, trabalhado em estágios todo o verão, me formado com honras e uma média de 3,87, com propostas de emprego de 3 empresas automotivas diferentes. Durante esses 4 anos, meus pais tentaram entrar em contato comigo talvez umas 15 vezes, sempre com o mesmo tema. Quando você vai parar com esse rancor bobo? A Ashley realmente precisa do irmão agora. Está na hora de deixar o passado para trás e sermos família de novo. Nunca um pedido de desculpas, nunca um reconhecimento do que eles tinham tentado fazer, apenas exigências para que eu superasse isso e voltasse para que tudo pudesse voltar ao normal. O vovô Jim foi à minha formatura. Sentou-se na plateia com os pais da Avery, aplaudiu quando eu atravessei o palco, me levou para jantar para comemorar. Ele tinha 82 anos e dirigiu 4 horas só para me ver receber o diploma. Sua mãe me ligou na semana passada, ele disse naquela noite, enquanto comíamos bife, queria saber se eu iria à sua formatura. Eu disse a ela que não perderia isso por nada no mundo. Ela perguntou se podia ir comigo. O que você respondeu? Perguntei se ela ao menos tinha se dado ao trabalho de descobrir quando ou onde seria a formatura. Ela não tinha. Ele cortou o bife e disse, Riley, eu não vou te dizer como lidar com seus pais, isso é da sua conta, mas vou dizer isto, pela minha experiência, pessoas que se recusam a reconhecer os próprios erros simplesmente cometem os mesmos erros de novo. Pensei muito nisso nos meses seguintes. Comecei meu primeiro emprego de verdade como engenheiro automotivo em uma empresa especializada em componentes para veículos elétricos. Bom salário, ótimos benefícios, eu realmente acordava animado para ir trabalhar todas as manhãs. Me mudei para o meu próprio apartamento, um apartamento de adulto de verdade, com móveis que eu escolhi e paredes que eu podia pintar da cor que quisesse. Eu e a Avery ficamos noivos. Ela estava terminando o mestrado em engenharia mecânica. Estávamos falando sobre comprar uma casa em alguns anos, talvez começar uma família eventualmente, coisas normais da vida adulta. E eu não pensava nos meus pais nem na Ashley de jeito nenhum. Eles eram apenas pessoas que eu costumava conhecer, personagens de uma vida passada que não tinham nada a ver com o meu presente. 5 anos depois de eu ter saído daquela casa, tudo mudou. Começou com uma solicitação de conexão no LinkedIn da Ashley. Eu ignorei. Depois veio uma mensagem no Facebook dela. Eu mantinha um perfil mínimo só para continuar conectado com amigos do ensino médio, mas tinha bloqueado minha família anos antes. De alguma forma, ela contornou isso com uma conta nova. A mensagem era longa, algo sobre a esperança de que pudéssemos nos reconectar, que tempo demais tinha passado, que a família não deveria ficar separada assim. Eu apaguei sem ler tudo. 2 dias depois, recebi uma ligação no trabalho. A recepcionista transferiu antes que eu pudesse impedi-la. Riley Morrison, está é sua mãe. Eu deveria ter desligado imediatamente. Em vez disso, a curiosidade venceu. O que você quer? A voz dela estava diferente, mais velha, cansada. Riley, por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. É importante. Se isso for mais uma chantagem emocional por causa da Ashley. Não é sobre a Ashley. Bem, mas podemos nos encontrar, por favor, só uma vez? Eu prometo que vou te deixar em paz depois, se isso for o que você quiser. Havia algo na voz dela que me fez hesitar. Não a manipulação a qual eu estava acostumado, mas um desespero real. Contra o meu melhor julgamento, eu concordei em encontrá-la em uma cafeteria perto do meu escritório, território neutro, lugar público, rota de fuga fácil se fosse necessário. Ela tinha envelhecido mais do que 5 anos fariam supor. O cabelo mais grisalho, mais linhas ao redor dos olhos, os ombros curvados de um jeito que sugeria um peso que não era físico. Sentamos com nossos cafés em um silêncio constrangedor. Ela abria a boca para falar e parava, como se tivesse ensaiado aquilo e esquecido as falas. Eu não vou te dar dinheiro, eu disse por fim, cortando a tensão. Seja lá o que for isso, se envolver dinheiro, a resposta é não. Ela estremeceu. Isso é justo. Eu mereço isso. Aquilo me pegou de surpresa. Em todos os meus anos crescendo, eu nunca tinha ouvido minha mãe admitir que merecia algo negativo. Seu pai e eu estamos em apuros, ela disse em voz baixa. Apuro financeiro, apuro sério. Podemos perder a casa. Certo, eu disse com cuidado. E você quer o que de mim? Eu não estou pedindo dinheiro. Eu só queria que você ouvisse isso de mim antes de ouvir de outra pessoa. Ela envolveu as mãos na xícara de café. A Ashley tem morado conosco desde que a filha dela nasceu. Ela e o Corey se separaram cerca de 8 meses depois do nascimento do bebê. Ela voltou para casa temporariamente e nunca mais saiu. Isso é lamentável, mas não é meu problema. Eu sei que não é. Eu não estou pedindo que você conserte isso. Eu só estou tentando explicar o que aconteceu. Ela respirou fundo, trêmula.
Nos últimos 5 anos, a Ashley tem tirado dinheiro de nós, muito dinheiro. No começo era para o bebê, fraldas, fórmula, consultas médicas, coisas assim, mas depois virou tudo. Creche, pré-escola, roupas, brinquedos, atividades. Todo mês havia algo novo de que ela precisava. Eu esperei. Tinha que haver mais. Nós não percebemos o quanto aquilo estava se acumulando. Seu pai e eu ainda estávamos trabalhando e achávamos que estávamos ajudando, sendo bons avós e pais, mas a Ashley não estava apenas pegando o que dávamos a ela. As mãos da mamãe tremiam agora. Ela tinha acesso às nossas contas bancárias para pagar coisas do bebê. Achamos que podíamos confiar nela. Ela estava sacando dinheiro, comprando coisas que não sabíamos, usando nossos cartões de crédito e depois pagando apenas o mínimo. Quanto? Eu perguntei. Ao longo de 5 anos. Ela olhou para o café. Cerca de 180 mil dólares. Eu realmente ri, não consegui evitar. Vocês deram 180 mil dólares para Ashley? Nós não demos, ela pegou. A maior parte nem sabíamos, até o mês passado, quando seu pai foi chamado no setor de recursos humanos. A empresa está reduzindo o pessoal, ele está sendo forçado a se aposentar mais cedo. Quando sentamos para olhar nossas contas de aposentadoria para entender nossa situação financeira. Ela parou. Deixe-me adivinhar, vazias. Ela assentiu. A Ashley conseguiu acesso de alguma forma e levou quase tudo. Ainda não entendemos como ela fez isso tecnicamente, mas o dinheiro sumiu. Quando a confrontamos, ela disse que precisava para sustentar a filha e que nós deveríamos ter apoiado melhor de qualquer maneira. A audácia dessa mulher, minha irmã, não minha mãe, embora, honestamente, a maçã não tenha caído longe da árvore. Isso é lamentável, eu disse de novo, mas ainda não entendo por que você está me contando isso. Porque eu percebi agora que o que fizemos com você foi errado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Nós tentamos pegar o seu fundo universitário para Ashley, e quando você não deixou, nós dissemos a nós mesmos que você estava sendo egoísta, mas você não estava sendo egoísta. Você estava se protegendo de se tornar isto, ela fez um gesto vago em direção a si mesma. Nós passamos a vida inteira facilitando tudo para Ashley, e agora estamos quebrados e prestes a perder nossa casa porque nunca ensinamos a ela que ações têm consequências. Eu esperei pelo pedido, pela súplica de ajuda, pela chantagem emocional sobre deixá-los sem teto, mas isso não veio. Eu não estou pedindo que você nos ajude, ela disse em voz baixa. Estou pedindo que você aprenda com os nossos erros. Não deixe ninguém, nem mesmo a família, se aproveitar do seu trabalho duro e do seu sucesso. Você estava certo em ir embora. Você estava certo sobre tudo. Ela se levantou, deixou uma nota de 10 dólares sobre a mesa para pagar os cafés e foi embora. Eu fiquei sentado ali por mais 20 minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. Um pedido de desculpas, uma admissão real de culpa. Depois de 5 anos de silêncio total e tentativas ocasionais de manipulação, minha mãe finalmente tinha reconhecido que estava errada. Foi estranho, não exatamente satisfatório, mas algo. Voltei ao trabalho e contei tudo para Avery naquela noite, durante o jantar. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou. Nada. Não é meu problema. Uma semana depois, o papai ligou para a linha do meu trabalho. A recepcionista transferiu a chamada antes que eu pudesse impedir. Riley, é o seu pai. O que você quer? Sua mãe te contou sobre a nossa situação. Precisamos de ajuda. Eu sei que você disse nada de dinheiro, mas estamos prestes a perder tudo. O banco vai executar a hipoteca em 30 dias. Isso é lamentável. Riley, por favor, nós somos seus pais. Nós cometemos erros, mas você nos disse que trabalhar para pagar seus estudos construiria caráter. Eu o interrompi. Vocês estavam certos. Construiu tanto caráter que eu aprendi a ficar de pé com as minhas próprias pernas. Então aqui vai o meu conselho. Talvez perder a casa construa caráter para vocês também. E, quem sabe, a Ashley pode arrumar um emprego e ajudar. Isso constrói caráter, não constrói? Eu desliguei antes que ele pudesse responder. 2 dias depois, a Ashley ligou de um número bloqueado. Eu cometi o erro de atender. Você vai mesmo deixar a mamãe e o papai perderem a casa? Ela gritou imediatamente, sem cumprimento, sem introdução. Isso é culpa sua. Se você tivesse ajudado anos atrás em vez de ser egoísta. Deixa eu ver se entendi direito. Você roubou 180 mil dólares deles, mas eu sou o egoísta? Eu não roubei nada. Eu sou a filha deles. Eles queriam me ajudar. História interessante. Boa sorte com isso. Eu bloqueei o número. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um advogado chamado David Shen. Acontece que meus pais tinham entrado com pedido de falência e os tribunais estavam investigando as retiradas da Ashley das contas de aposentadoria deles.
Aparentemente, ela tinha falsificado algumas assinaturas para conseguir acesso. Estamos montando um caso de fraude, Shen explicou. Seus pais inicialmente não queriam prestar queixa, mas agora não tem muita escolha. O administrador da falência está exigindo. O que isso tem a ver comigo? Você está listado como beneficiário em algumas das apólices deles. Além disso, encontramos evidências de que eles tentaram acessar o seu fundo universitário 5 anos atrás. Isso pode ser relevante para estabelecer um padrão de decisões financeiras. Eu dei um depoimento sobre o incidente do fundo universitário, enviei cópias das transferências de conta que fiz quando movi o dinheiro. Não foi bom fazer parte do processo, mas eu também não ia mentir por nenhum deles. Tudo foi para o tribunal cerca de 4 meses depois. Eu não compareci, mas a irmã do Jordan me manteve informado por meio da espionagem dela nas redes sociais. Aparentemente, a Ashley apareceu de terno, parecendo que ia a uma entrevista de emprego, tentando usar o papel de mãe solteira em dificuldades. Não funcionou. O juiz decidiu que ela tinha cometido fraude financeira, sentenciou-a a 18 meses de liberdade condicional, restituição de $180.000, boa sorte com isso, e proibiu que ela tivesse acesso às contas financeiras de qualquer outra pessoa sem uma ordem judicial. Meus pais perderam a casa de qualquer jeito, dívida de mais, dinheiro de aposentadoria de menos. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Meus pais se mudaram para um apartamento de 2 quartos em uma parte mais barata da cidade. O papai arrumou um emprego de meio período em uma loja de ferragens. A mamãe começou a trabalhar no varejo em uma loja de departamentos. Os dois estavam no começo dos 60 anos, trabalhando em empregos que provavelmente achavam que nunca mais precisariam fazer. A Ashley teve que arrumar um emprego de verdade, 2 empregos, na verdade. Turno da manhã em uma cafeteria, turno da noite em um supermercado. A filha dela estava agora na escola pública, e a Ashley estava aprendendo como era trabalhar por cada dólar. Eu soube de tudo isso pelos bastidores. Não entrei em contato, não ofereci ajuda, apenas observei a distância enquanto eles lidavam com as consequências. Cerca de 6 meses depois do caso no tribunal, cheguei em casa do trabalho e encontrei um pacote na minha porta, sem endereço de remetente. Dentro havia um folheto de independência financeira na prática, um curso de construção de caráter para adultos, algum programa de faculdade comunitária. Havia um bilhete da mamãe. Estamos fazendo esse curso, aprendendo o que deveríamos ter aprendido décadas atrás. Você estava certo sobre tudo. Desculpa. A frase construção de caráter me fez rir. Mostrei para Avery. Meus pais estão fazendo aulas de finanças pessoais. Isso é meio triste. É, mas também meio necessário. Joguei o folheto fora, mas guardei o bilhete, coloquei em uma gaveta. A vida seguiu. Eu e a Avery nos casamos no cartório, com nossos amigos presentes. Compramos uma casa 1 ano depois, 3 quartos, uma garagem que eu transformei em oficina. Fui promovido no trabalho a engenheiro líder em um grande projeto de veículo elétrico. Comecei a ganhar muito dinheiro. O vovô vinha me visitar a cada poucos meses. Andava pela minha oficina, examinava qualquer projeto em que eu estivesse trabalhando, contava histórias dos próprios dias como engenheiro. Ele tinha 87 anos e ainda estava afiado como sempre. Quando ele faleceu 2 anos depois, deixou para mim a casa dele $50.000 em economias. O testamento declarava especificamente, para Riley, que fez algo de si mesmo sem precisar da permissão ou do dinheiro de ninguém. Orgulhoso de você, garoto. O funeral foi a primeira vez que vi meus pais em quase 6 anos. Eles pareciam mais velhos, cansados, menores de alguma forma. O papai usava um terno que parecia ter sido comprado em um brechó. O cabelo da mamãe estava completamente grisalho agora. Eles não se aproximaram de mim, apenas acenaram com a cabeça do outro lado da sala durante a cerimônia. A Ashley não estava lá. Não conseguiu folga do trabalho, aparentemente. Depois do enterro, a mamãe me alcançou no estacionamento. Riley, podemos conversar? Eu olhei para o relógio. 2 minutos. Estamos melhorando, os dois trabalhando, pagando as contas. Seu pai está fazendo cursos de finanças. Eu virei gerente na loja. A Ashley está trabalhando em 2 empregos, declarou falência no ano passado, está em moradia pública. Bom para vocês dois. Nós não estamos pedindo nada. Só queríamos que você soubesse que finalmente entendemos. Ações têm consequências. Vocês entendem. Ela assentiu devagar, me entregou um envelope e voltou para o Honda Civic surrado do papai. Eu abri o envelope no carro. Dentro havia um cheque de $1.000 e um bilhete. Da venda das ferramentas do seu avô. Ele teria querido que você tivesse isso. Mamãe e papai. Eu depositei o cheque em um novo fundo universitário que eu tinha aberto. Pensei que, algum dia, talvez eu tivesse filhos e eles realmente pudessem usar o dinheiro da faculdade deles. 3 anos depois, eu
E a Avery tivemos nosso primeiro filho, um menino. Demos a ele o nome de James, em homenagem ao vovô Jim. Enviei um anúncio de nascimento para meus pais. Recebi um cartão de volta com parabéns e um título de poupança de $25. A Ashley mandou uma mensagem. Soube que você teve um bebê, parabéns. Estou melhor agora, um emprego só, gerente assistente. Desculpa por tudo. Eu li, salvei o número como Ashley bloqueada. Meus pais continuaram enviando cartões de feriado, pequenos presentes para o James, um bicho de pelúcia, um livro, $20. Nunca pressionaram por visitas, apenas gestos silenciosos dizendo que estavam ali se eu quisesse. No mês passado, o papai mandou um e-mail com o assunto atualização. Sua mãe e eu nos aposentamos no ano passado. Pequenas pensões, previdência social, apartamento de 1 quarto. Estamos bem. A Ashley agora é gerente de loja, apartamento melhor. A filha dela está no ensino fundamental 2, boas notas. Aprendemos a viver de forma simples e a não facilitar escolhas ruins. Levou mais de 60 anos para aprender o que você já sabia aos 18. Mostrei para Avery. Você acha que vai responder? Talvez, eu disse, quando eu tiver vontade, ou talvez não. O James tem 3 anos agora, uma criança feliz, adora me ajudar na oficina. A Avery está grávida do nosso segundo filho. Minha carreira vai muito bem. A vida é boa. Ontem recebi um pacote pelo correio. Dentro havia um carrinho de brinquedo de madeira, esculpido à mão, lixado até ficar liso. Havia um bilhete na letra do papai. Fiz isso em uma aula de marcenaria no centro comunitário. Achei que o James poderia gostar. Sem pressão para responder, só queria que ele tivesse algo que o avô dele fez. O carrinho era realmente bem feito, madeira sólida, rodas lisas que realmente giravam, atenção aos detalhes. Eu o coloquei em uma prateleira no quarto do James. Depois de 15 anos de casamento, minha esposa me expulsou de casa durante uma tempestade depois de acreditar na mentira do meu enteado. Saia da minha casa, você não pertence mais a este lugar, ela gritou. Eu simplesmente fui embora. 3 horas depois, a polícia ligou. Ola Reddit, o filho da minha esposa, de 29 anos, me acusou falsamente de algo que eu não fiz, e minha esposa acreditou nele. Fique à vontade e deixe eu contar o que aconteceu. Eu deveria ter sabido que algo estava errado no segundo em que entrei na garagem e vi o Camaro do Luke estacionado torto ocupando as 2 vagas. Aquele carro era de 2004, com a junta do cabeçote queimada e sonhos de ser rápido, mas o Luke o tratava como se fosse uma Lamborghini. Ele estava restaurando o carro havia 3 anos, e a única coisa que ele conseguiu restaurar com sucesso foi a minha paciência até chegar a zero. Meu nome é Cal, 51 anos, gerente de instalações no Centro Médico St. Vincent, em Columbus, Ohio. Eu mantenho hospitais funcionando, caldeiras, sistemas de climatização, painéis elétricos, geradores de emergência, aquelas coisas em que ninguém pensa até quebrar. Faço isso há 23 anos e sou bom no que faço. Aqui vai minha história de fundo, já que você vai precisar de contexto. Eu cresci em Zanesville, em uma família de classe trabalhadora, aprendi cedo que ninguém viria me salvar. Fui casado uma vez antes da Trish, com a Christine, duramos 4 anos antes de ela me deixar por seu instrutor de CrossFit. Durante o divórcio, ela jogou algo na minha cara que explicou muita coisa, eu não posso ter filhos, baixa contagem, baixa motilidade. Ela queria uma família, eu não podia dar uma a ela, o Brad aparentemente podia. Então, aos 35 anos, percebi que provavelmente passaria o resto da minha vida solteiro por causa disso. Não vou mentir, isso me fez sentir um lixo, até conhecer a Trish. Nós nos conhecemos em um funeral, o da tia dela. Ela me contou sobre o divórcio, sobre o filho adolescente, sobre o trabalho dela como gerente de um consultório odontológico. Ela parecia cansada de um jeito que eu reconhecia. Estávamos equilibrados, ambos carregando bagagem, ambos procurando alguém para dividir o peso. Os primeiros anos foram bons. A Trish era doce naquela época, grata, dizia que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dela. O Luke foi mais difícil. Ele tinha 14 anos quando entrei na vida deles, estava com raiva e me testava constantemente para ver quando eu iria desistir, como o pai dele fez. Eu não desisti. Parte de mim achava que criar o Luke era minha chance de ser pai, talvez eu pudesse ser um pai para alguém que precisasse de um. Não funcionou assim. Quando o Luke chegou aos 20 e poucos anos, tudo o que eu queria era respeito básico. O que eu recebi foi um homem de 29 anos que me tratava como um senhorio com quem ele estava preso. Agora deixe-me contar sobre a noite em que tudo desmoronou. Aquela terça-feira começou normal, um turno de 12 horas no hospital, um condensador quebrado no 4º andar. Quando bati o ponto, meus ombros doíam e minhas mãos cheiravam a refrigerante. Dirigi para casa sob uma chuva que não conseguia decidir se queria se comprometer. A Trish tinha feito carne assada.
O Luke apareceu por volta das 7 horas, sem bater, nunca batia, simplesmente entrava como se ainda morasse ali, embora tivesse saído aos 24, voltado aos 26, saído de novo aos 27 e estivesse atualmente ficando temporariamente havia 14 meses. Esse é o Luke em poucas palavras. Ele foi direto à geladeira, pegou sobras e se jogou na cadeira à minha frente, começou a rolar o telefone enquanto comia. Ei, Luke, eu disse, você está sujando a mesa toda de molho. Ele levantou os olhos só o tempo suficiente para me dar aquele olhar, aquela mistura de não me importo e você está me irritando, em que ele ficou muito bom ao longo dos anos. Tá, eu limpo depois, ele murmurou, e voltou para o telefone. Ele não ia limpar. Nós dois sabíamos disso, mas deixei pra lá. Eu tinha parado de brigar com ele anos antes. O garoto tinha um dom para transformar tudo em confronto, e eu aprendi que a única forma de vencer era não jogar. A Trish entrou da sala, viu o Luke e todo o comportamento dela mudou. Ela ficou com aquela animação na voz que não usava mais comigo. Ah, querido, ela disse, eu não sabia que você ia passar aqui. O Luke deu de ombros. Só vim deixar umas cartas que foram enviadas para o meu endereço. Ele puxou um monte de envelopes do bolso do moletom e jogou no balcão. Eu vi de relance antes de ele cobrir com a mão, logotipos de agências de cobrança, carimbos de aviso final, todos endereçados à nossa casa. O que é tudo isso? Eu perguntei. Os olhos dele se desviaram para mim. Nada, só lixo. Ele enfiou os envelopes no bolso e voltou para o telefone. Eu deixei passar. Deveria ter pressionado mais. O pai biológico dele tinha ido embora quando Luke tinha 8 anos, um cara chamado Wayne. Mandou cartões de aniversário por alguns anos, depois nada. A última notícia era de que ele morava em Toledo com uma nova esposa e 2 filhos do casamento anterior dela, fazendo o papel de pai para os filhos de outra pessoa enquanto o próprio filho crescia com raiva. Eu entendia que isso tinha bagunçado a cabeça dele. Tentei ser paciente com isso por cerca de uma década, eu tentei. Compareci aos jogos de beisebol, aos eventos da escola, às buscas tarde da noite em festas que saíram do controle. Ensinei ele a dirigir no meu caminhão. Ajudei com candidaturas a emprego, com a procura de apartamentos e com todas as coisas que um pai deveria fazer. Mas em algum momento percebi a verdade. O Luke não estava quebrado, ele era apenas um babaca que usava os problemas com o pai como desculpa para mau comportamento, e a Trish permitiu isso em cada passo do caminho. A Trish sentou ao lado dele perguntando sobre o trabalho em que ele estava. Ele vinha trabalhando em uma loja de vape havia alguns meses, antes disso foi na recepção de uma academia, antes disso criação de conteúdo freelance, o que, pelo que eu pude perceber, significava fazer TikToks. Terminei de comer e levei meu prato até a pia, comecei a enxaguá-lo, a chuva tinha aumentado, batendo forte contra a janela da cozinha, então o telefone do Luke vibrou, ele olhou para a tela e o corpo inteiro dele mudou, mandíbula tensa, ombros para trás. Ele pareceu quase em pânico por um segundo, depois olhou para Trish e disse, mãe, precisamos conversar agora. A Trish piscou, o que está acontecendo? O Luke se levantou deixando o prato na mesa, o molho ainda pingando, caminhou em direção à sala de estar, depois parou e apontou para mim, é sobre ele, eu desliguei a água, sequei as mãos no pano de prato, ok, o que tem a ver comigo? O rosto dele mudou para algo que eu já tinha visto antes. Aquela expressão de eu sou a vítima aqui que ele usava sempre que precisava que a Trish ficasse do lado dele. Eu sei o que você anda fazendo, ele disse, a voz firme. Como se tivesse ensaiado isso, eu tenho provas. A Trish se levantou. Luke, do que você está falando? Ele levantou o telefone como se fosse uma prova. Ele tem mexido nas minhas contas, entrando nas minhas coisas. Eu venho recebendo alertas há semanas sobre logins feitos a partir deste endereço. Meu estômago afundou. Isso é ridículo, eu disse. O Luke continuou, agora falando com a Trish. Eu não queria dizer nada porque não tinha certeza, mas então encontrei mensagens, ameaças. Ele anda rastreando para onde eu vou, mexendo nas minhas coisas do banco. O rosto da Trish ficou pálido. Cal, isso é verdade. Claro que não, eu nem sei. As senhas dele, não poderia me importar menos com as contas dele. O Luke soltou uma risada amarga. Claro, é por isso que você vem me enchendo o saco por dinheiro há anos. Então ele se virou de volta para Trish, a voz ficando mais alta. Está vendo como ele fica? É exatamente isso que eu venho te dizendo. Ele me encurralou na porta semana passada, ficou na minha cara por causa de uns pratos. Eu pedi para você enxaguar um prato. Eu disse, ele colocou as mãos em mim. Mãe, eu não queria te contar. Porque sabia que você ia surtar. A Trish pressionou a mão contra o peito. Cal, eu acho que você precisa explicar o que está acontecendo. Não há nada para explicar, ele está inventando isso. O queixo do Luke tremeu só o suficiente para parecer convincente. Mãe, eu não consigo mais lidar com isso. Ele está piorando. Aquela palavra, piorando, soou ensaiada. O rosto da Trish endureceu. Eu acho que você deveria ir embora. Ela disse. Eu pisquei. O que? Você ouviu? Saia. Trish, eu moro aqui. Esta é a minha casa. A voz dela subiu.
esta é a nossa casa e eu estou mandando você ir embora. Meu filho não se sente seguro, eu não me sinto segura. Saia. Eu olhei para o Luke, ele mal escondia o sorriso. Peguei meu casaco, minha carteira, minhas chaves, abri a porta dos fundos. A chuva fria bateu no meu rosto. Eu saí para a tempestade, entrei no meu caminhão e fui embora. Eram 8h47 da noite. Às 11h50 da noite meu telefone tocou. Eu tinha ficado sentado no estacionamento de um Applebys fechado por 3 horas, motor desligado, aquecimento desligado, só eu na chuva e aquele tipo de silêncio em que dá para ouvir a própria respiração. Eu não sabia para onde mais ir, não podia voltar para casa, não queria aparecer na porta de ninguém a essa hora. Então fiquei ali sentado observando a chuva. 15 anos aparecendo, sendo o cara que consertava as torneiras vazando, que pagava a hipoteca e que nunca levantou a voz, nem mesmo quando Luke me chamava de nomes entre os dentes no jantar de ação de graças. 15 anos achando que eu estava construindo algo permanente. Pensei em todas as vezes em que tirei o Luke do aperto, no dinheiro que emprestei e que ele nunca devolveu, nos carros que ajudei ele a comprar, nos apartamentos para os quais ajudei ele a se mudar e de onde ajudei ele a sair. Pensei nos anos que passei tentando ser pai de um garoto que não queria um. E pensei na Trish, no jeito como ela olhou para mim naquela cozinha, como se eu fosse o inimigo. Como se nosso casamento não significasse nada diante de uma única acusação do filho dela. O telefone acendeu com um número que eu não reconhecia. Código de área local. Senhor Olovai, aqui é o oficial Reis do Departamento de Polícia de Columbus. Recebemos um relato e precisamos fazer algumas perguntas. O senhor tem 1 minuto. A voz dele era calma, profissional. Eu conseguia ouvir o rádio da central estalando ao fundo. Eu estou sendo preso. Não, senhor. Estamos fazendo uma verificação de bem-estar. Com base em algumas informações que recebemos, aquilo fez minha mandíbula se contrair. Alguém tinha ligado para a polícia e pintado um retrato de mim como uma ameaça. Que tipo de informações? Eu perguntei. Houve uma pausa. Senhor, o senhor está ciente do que seu enteado anda dizendo sobre o senhor? Eu estou ciente de que ele está mentindo. Outra pausa. O oficial Reis pigarreou. O senhor pode me dizer onde está agora? Eu disse. Ele perguntou se eu tinha saído da residência voluntariamente. Eu disse que sim. Ele perguntou se tinha havido algum confronto físico. Eu disse não. Ele disse que eu bloqueei uma porta. O que realmente aconteceu foi que eu pedi para ele lavar um prato. O Reis ficou em silêncio por um segundo. Então fez uma pergunta que fez tudo se encaixar. Senhor, o nome de quem está na escritura do imóvel. Eu me sentei mais ereto. Como assim? A casa na Glenwood Court. O seu nome está na escritura. Eu pensei nisso. Lembrei do refinanciamento lá em 2015. A Trish tinha destruído o crédito dela com dívidas de compras e um financiamento de carro inadimplente do primeiro casamento. O gerente do banco disse que conseguiríamos uma taxa melhor se apenas eu estivesse na papelada. Eu concordei porque confiava nela. É isso que você faz quando é casado? Sim, eu disse devagar. Só o meu. Houve uma longa pausa. Senhor Olovai, vou registrar que o senhor cooperou totalmente com esta ligação. A denúncia parece bem vaga. Não há evidências de qualquer ameaça real. Senhor não está sendo acusado de nada neste momento. E quanto à denúncia, ela está registrada, mas não foi confirmada. Se algo mudar, entraremos em contato. A ligação caiu. Eu fiquei ali por muito tempo, encarando a chuva escorrendo pelo para-brisa. O Luke tinha cometido um erro. Ele presumiu que a casa era da Trish ou de nós dois. Não considerou a possibilidade de que o cara que ele tinha acabado de incriminar fosse o único nome na escritura. Senti algo mudar no meu peito. Como perceber que eu tinha opções que não sabia que tinha. Liguei o caminhão e dirigi até a casa do meu amigo Ed, no lado leste. Nós trabalhávamos juntos no hospital havia 16 anos. Começamos no mesmo mês. Cobríamos os turnos um do outro quando a vida ficava complicada. Ele era o tipo de cara que te ajudava a se mudar e nunca fazia perguntas. O Ed tinha 54 anos, divorciado 2 vezes, e tinha chegado naquele ponto em que você simplesmente aceita que a vida vai jogar coisas em você. A esposa dele, Mônica, era a 3ª tentativa de casamento. Eles estavam juntos havia 8 anos. Ela era enfermeira de UTI no mesmo hospital. Gente boa, os dois. A luz da varanda dele estava acesa quando cheguei. O Ed abriu a porta de moletom e com uma camisa velha dos Browns, olhou para o meu rosto, olhou para a chuva encharcando minha jaqueta. O quarto de hóspedes está livre, tem lençóis limpos, ele disse. O café vai estar pronto de manhã. Esse era o Ed. Eu desabei no quarto de hóspedes deles e fiquei encarando o teto por horas, acordando várias vezes com o eco da voz da Trish me dizendo que eu não pertencia à minha própria casa. De manhã eu já tinha um plano. O Ed fez ovos e torradas. Comemos na cozinha dele enquanto o sol nascia cinza e fraco pela janela. A Mônica tinha saído para o turno dela 1 hora antes, mas deixou um bilhete no balcão. Isso é culpa dele, não sua. Tem café na garrafa. Eu comi sem sentir o gosto de nada, pensando o tempo todo na noite anterior, no olhar do Luke quando apontou para mim, na forma como a Trish acreditou nele instantaneamente. Por fim o Ed me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei a versão curta. O Ed mastigou a torrada devagar. Aquele garoto sempre foi problema, e isso é dizer pouco. Então qual é o plano? Peguei meu telefone e comecei a vasculhar e-mails, extratos bancários, registros do condado, coisas que eu não olhava havia anos porque confiava na Trish para cuidar da papelada da casa.
Esse era o nosso acordo, ela pagava as contas, eu ganhava o dinheiro. Péssima ideia em retrospecto. Lá estava, a escritura de garantia de 2015, apenas meu nome, só o meu nome. Fiquei encarando aquilo por um longo momento, lembrei de assinar na empresa de títulos, a pilha de documentos, o gerente do banco explicando que o nome da Trish não podia estar na escritura por causa do histórico de crédito dela. Tínhamos falado em adicioná-la depois, quando as pontuações melhorassem, mas nunca chegamos a fazer isso. O Ed se inclinou para olhar. Ela não está aí de jeito nenhum. O crédito dela estava arruinado, refinanciamos só no meu nome para conseguir uma taxa melhor, ela assinou no fechamento, mas o nome dela não entrou na escritura. O Ed soltou um assobio baixo. Então tecnicamente eu sou o dono da casa, ela só mora lá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Passei o resto da manhã indo mais fundo, relatórios de crédito, extratos de contas, cavando tudo de verdade. O que encontrei me deu náuseas. Cartões de crédito de loja que eu nunca tinha aberto, financiamento de telefone, um empréstimo pessoal de um credor online, tudo ligado ao meu endereço, alguns usando meu nome, outros usando variações, seu Olovai, KH. A trilha era óbvia depois que você sabia o que procurar. Cartão da Amazon Store, 3.000, Best Buy, 15, duas operadoras de telefone diferentes, assinaturas de serviços de jogos e plataformas de streaming, o prejuízo total em torno de 8.000, tudo indo para cobranças. Avisos que o Luke vinha pegando na caixa de correio antes de eu chegar em casa. Os envelopes que ele tinha levado naquela noite, aqueles com os logotipos das agências de cobrança, os mesmos que ele enfiou no bolso antes que eu pudesse olhar direito. O Ed olhou por cima do meu ombro. Ele fez tudo isso. Sim. E agora eu entendo por que ele veio atrás de mim. O Luke precisava me tirar de casa antes que eu percebesse as ligações de cobrança, antes que eu consultasse o relatório de crédito, então inventou uma crise, criou acusações, fez a Trish me expulsar, comprou tempo para encobrir os rastros. A notificação no telefone dele naquela noite, aquela que fez o rosto dele mudar, eu apostaria dinheiro que era um alerta sobre uma daquelas contas, talvez um pagamento vencendo, talvez um aviso de cobrança, algo que o assustou e fez acelerar o plano. Só que ele não sabia da escritura, e não sabia que eu descobriria a fraude. Peguei meu telefone e procurei um advogado local, alguém que lidasse com disputas de propriedade e divórcio. Sim, divórcio. Eu vim evitando essa palavra a noite inteira, mas... Sentado na cozinha do Ed, olhando para as provas da fraude do meu enteado e para a disposição imediata da minha esposa em acreditar nele, a palavra não parecia mais pesada, parecia alívio. Encontrei um nome que aparecia repetidamente nas avaliações, Vivian Cross, resolve problemas, não perde tempo. Liguei e consegui um horário para aquela tarde. A Vivian Cross trabalhava em um pequeno escritório em Granville, no segundo andar de um prédio antigo que já tinha sido um banco. Nada de sala de espera chique, nenhuma recepcionista, apenas uma porta com o nome dela e uma mulher na casa dos 50, com olhos afiados e tolerância zero para bobagem. Ela trabalhava com direito de família havia 25 anos. Comece do começo, ela disse, não deixe de fora as partes chatas. Então eu contei tudo, a acusação, a tempestade, o rosto da Trish quando me mandou sair, a ligação da polícia à meia-noite, a escritura só com meu nome, a fraude que eu descobri naquela manhã. Ela ouviu sem interromper, fez anotações em um bloco jurídico. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e me observou por um longo momento. Sua esposa não está na escritura. Não. E ela trocou as fechaduras. Descobri depois que ela tinha recebido uma mensagem do meu vizinho Gus falando sobre um caminhão de chaveiro na garagem no dia seguinte à minha saída. O Gus tinha 72 anos e passava a maior parte da aposentadoria observando a rua pela janela da sala. Nada acontecia na Glenwood Court sem que ele visse. A Vivian assentiu e disse que isso na verdade trabalhava a nosso favor, mostrava que ela achava que podia controlar a propriedade, e que poderíamos usar isso. Ela explicou o plano, entrar com um pedido de ocupação exclusiva já que meu nome era o único na escritura, documentar a fraude para as agências de crédito e possivelmente para as autoridades, preparar a notificação através do gabinete do xerife e, sim, dar entrada no divórcio. Ela disse que os tribunais estavam sobrecarregados, mas como a escritura estava somente no meu nome, poderíamos avançar mais rápido do que na maioria dos casos, sem disputas complicadas de propriedade, apenas papelada. Não entre em contato com eles, ela disse, não vá até a casa, você escreve tudo, fica de boca fechada e deixa que eu cuide da parte legal. Isso não parece suficiente. A Vivian sorriu. Ser paciente é como se vence pessoas assim, Sr. Olovai, eles acham que venceram agora, acham que se livraram de você. Pessoas que acham que venceram ficam descuidadas, cometem erros, postam coisas nas redes sociais que não deveriam, gastam dinheiro que não deveriam gastar, e quando o xerife bater naquela porta com a papelada, eles não vão ver isso chegando. Ela estava certa. Nas 2 semanas seguintes eu basicamente desapareci, fiquei na casa do Ed, ia trabalhar, voltava, escrevia tudo.
No hospital eu mantive a cabeça baixa, consertei o que precisava ser consertado, troquei filtros, religuei disjuntores, substituí um sensor defeituoso no terceiro andar que estava deixando a equipe de enfermagem maluca. O trabalho era a única coisa que parecia normal, o único lugar onde eu ainda era apenas o cara que mantinha tudo funcionando. Meu supervisor perguntou se estava tudo bem, eu disse que estava, ele não insistiu. Todas as manhãs, a caminho do trabalho, eu passava de carro pela minha casa, não para me sentir pior, mas para ver o que estava acontecendo. O Camaro do Luke estava lá com mais frequência, junto com dois outros carros que eu não reconhecia, a grama ficando alta, lixo se acumulando perto da garagem. Uma manhã vi um caminhão de entregas deixar uma caixa enorme de televisão de tela plana, no dia seguinte caixas de cadeiras gamer empilhadas na varanda, no dia seguinte algo grande e pesado que precisou de dois caras para carregar. Um amigo do Ed, Jerome, fazia rotas de entrega na região, e quando o Ed contou o que estava acontecendo, o Jerome disse que vinha entregando muitos pacotes no meu endereço ultimamente, equipamento gamer, televisão grande, peças de computador. Eu não fiquei surpreso. O Luke sempre quis coisas que não podia pagar, agora ele estava comprando com meu nome e meu crédito. Enquanto isso, meu vizinho Gus vinha me mandando capturas de tela das redes sociais do Luke. O Gus tinha 72 anos e estava entediado, a conta do Luke era pública, o resto dá para imaginar, postagens sobre finalmente se libertar de padrastos narcisistas, um vídeo mostrando a nova configuração dele no que antes era meu escritório, paredes pintadas de preto, fitas de LED por toda parte, comentários de estranhos dizendo como ele era corajoso. Uma postagem dizia que às vezes é preciso cortar o peso morto para se encontrar. Eu era o peso morto. Guardei as capturas de tela, achei que seriam úteis. A Trish ligou 2 vezes durante aquelas 2 semanas, deixei as duas irem para a caixa postal. A primeira mensagem era raivosa, ela queria saber por que eu não atendia, por que eu estava sendo infantil, por que não podia simplesmente voltar para casa e conversar como adultos. Ela disse que eu estava tornando isso mais difícil do que precisava ser, como se eu fosse o problema, como se eu tivesse me expulsado sozinho. A segunda mensagem veio uma semana depois, com um tom diferente, mais suave. Ela disse que as coisas estavam complicadas com o Luke, que talvez tivesse se precipitado, que deveríamos resolver isso juntos. Disse que a casa parecia vazia sem mim, que sentia falta da minha comida, não de mim, da minha comida. Nenhuma das mensagens mencionava a fraude, nenhuma era um pedido de desculpas. Eu não retornei a ligação. No trabalho, mantive a cabeça baixa e fiz meu serviço, a rotina ajudou, me deu algo em que pensar além do desastre em que meu casamento tinha se tornado. O Ed checava como eu estava a cada 2 dias, só um como você está e se precisa de alguma coisa. É assim que são os amigos de verdade, eles não fazem alarde por estarem ali, eles simplesmente aparecem. A Mônica deixava bilhetes no balcão quando saía para os turnos cedo, coisas pequenas, tem massa sobrando na geladeira, o café está fresco. Uma vez ela deixou um post-it que dizia apenas, você está fazendo a coisa certa, eu guardei aquele. No 12º dia o Gus me mandou uma foto, um caminhão da UOL na garagem, o Luke e 2 amigos carregando caixas para dentro, o simulador de corrida, a cadeira gamer, a televisão que eu tinha visto ser entregue 2 semanas antes. Ele está tirando coisas, escreveu o Gus, parece nervoso. Encaminhei para Vivian. No 16º dia ela ligou, estamos prontos, o xerife vai entregar a notificação na quinta-feira às 11, esteja lá, fique de boca fechada a menos que alguém faça uma pergunta direta. Desliguei e fiquei sentado no quintal do Ed observando o sol se pôr, ele se sentou ao meu lado sem dizer nada. No dia seguinte eu ia derrubar tudo. Na noite anterior à visita do xerife eu não consegui dormir, deitado no quarto de hóspedes do Ed olhando para o teto, imaginando cenários diferentes, e se a Trish começasse a chorar, e se o Luke perdesse o controle, e se eles se recusassem a sair e tudo virasse um impasse. Fiquei pensando na primeira vez que vi aquela casa, antes do refinanciamento, antes de o Luke voltar pela terceira vez, antes de tudo sair do eixo. A Trish e eu tínhamos caminhado por ela numa tarde de sábado, os antigos donos já tinham se mudado, quartos vazios, pisos riscados, paredes precisando de pintura. Ela tinha parado na cozinha e dito, eu consigo nos ver aqui, e eu acreditei. Coloquei meu nome na hipoteca porque o crédito dela estava arruinado, fiz isso porque a amava, porque confiava nela, porque é isso que você faz quando está casado. E agora eu estava prestes a pegar tudo de volta. O Ed bateu na porta por volta da meia-noite, me encontrou sentado na beira da cama. Você está bem? Não. Ele se sentou no batente da porta. Você sabe que está tomando a decisão certa. Eu sei, ainda assim não parece bom. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse algo que eu não esperava. A Mônica me deixou uma vez lá em 18, estávamos brigando por causa de dinheiro, ela arrumou uma mala e ficou na casa da mãe por 2 semanas. Eu achei que tinha acabado, eu não sabia disso. Ninguém sabe. A gente resolveu, mas eu aprendi uma coisa, você não pode forçar alguém a te escolher, ou escolhe ou não escolhe, e se não escolhe, correr atrás só piora tudo.
Ele se levantou. Tenta descansar um pouco, amanhã vai ser pesado. Eu não dormi, mas parei de imaginar cenários. A manhã de quinta-feira chegou fria e clara, o primeiro dia realmente ensolarado em 2 semanas. Vesti uma calça jeans, uma camisa de flanela e minha jaqueta de trabalho. Olhei para mim no espelho do banheiro, 51 anos, cabelo grisalho, mais linhas no rosto do que antes, mas eu parecia um homem que tinha tomado uma decisão e iria levá-la até o fim. Isso bastava. Dirigi até a Glenwood Court e estacionei 3 casas abaixo, perto da casa do Gus. Ele tinha se oferecido para me deixar assistir da sala dele, mas eu disse que não, eu queria estar do lado de fora, queria que eles me vissem ali quando tudo desandasse. A rua parecia a mesma de sempre, a árvore de bordo no nosso jardim da frente estava começando a mudar de cor, eu tinha plantado aquela árvore no verão depois que a Trish e eu nos casamos, cavei o buraco sozinho, reguei toda semana por 3 anos até criar raízes. Engraçado as coisas em que você pensa quando sua vida está prestes a mudar. O carro do xerife chegou às 11h18, um Chevy Tahoe grande com o selo do condado na porta. O agente era um homem corpulento na casa dos 40, com um bigode que parecia estar ali desde o governo Reagan. Ele subiu a entrada carregando uma pasta como se estivesse entregando uma pizza, casual, sem pressa. Eu observava do meu caminhão, mãos apoiadas no volante, o coração batendo mais rápido do que eu queria admitir. A Trish abriu a porta antes mesmo de o agente bater, ela devia ter visto o carro pela janela. Usava calça de yoga e um suéter largo, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, parecia mais velha do que eu lembrava, cansada. O Luke apareceu atrás dela, descalço, de bermuda de basquete, o headset de jogo ainda pendurado no pescoço como se estivesse no meio de uma partida. Ele parecia mais irritado do que preocupado, como se aquilo estivesse interrompendo algo. O agente falou primeiro, calmo, senhora, estou aqui para entregar uma notificação, esta propriedade pertence a Cal Lovey, vocês têm 14 dias para desocupar o imóvel. A boca da Trish se abriu, o Luke empurrou ela de lado, isso é absurdo, esta é a nossa casa. O agente não reagiu, 14 dias, senhor. A Trish encontrou a voz. Tem que haver algum tipo de engano. O agente entregou a papelada para ela, não há engano, senhora. Eu então dei um passo à frente, saí do meu caminhão e caminhei pela entrada devagar e firme. A Trish me viu, o rosto dela passou por várias expressões ao mesmo tempo, confusão, raiva, algo parecido com medo. Cal, o que é isso? Eu parei na beira da varanda. Sou eu retomando a minha casa. O rosto do Luke se contorceu. Você não pode fazer isso, nós vamos lutar, vamos arrumar um advogado. Fique à vontade, eu disse, e já que vai fazer isso, talvez explique ao seu advogado como existem cerca de $8.000 em fraude ligados a contas neste endereço. O Luke empalideceu, literalmente branco, como se alguém tivesse acabado de dar a pior notícia da vida dele. A Trish olhou de um para o outro. Que fraude, do que ele está falando? O maxilar do Luke se contraiu. Ele está mentindo, está inventando coisas para me ferrar. Eu puxei o telefone e mostrei a tela para Trish, o relatório de crédito, os extratos das contas, as datas e os valores. Cartões de loja, eu disse, financiamento de telefone, empréstimos pessoais, tudo aberto usando o meu endereço, alguns com o meu nome. Quer tentar adivinhar quem vinha pegando os avisos de cobrança da caixa de correio antes de eu chegar em casa? A Trish encarou a tela e depois o Luke. Algo dentro dela simplesmente cedeu. Eu vi 15 anos de desculpas por ele desmoronarem em cerca de 3 segundos. Luke, ela disse em voz baixa, por favor me diga que isso não é real. A máscara do Luke rachou por um instante, só um instante, depois ele se recompôs, voltando ao modo vítima. Ele está tentando me incriminar, é exatamente isso que eu venho dizendo, ele é vingativo e está tentando arruinar a minha vida. O agente pigarreou. Senhora, senhor, isso é uma questão civil, eu estou aqui apenas para entregar a notificação, não para me meter nisso. Vocês têm 14 dias. Ele entregou a papelada para Trish. Eu olhei para o Luke, segurei o olhar dele até ele desviar. Ele nem conseguia me encarar. 14 dias, eu disse, e então virei e voltei para o meu caminhão, caminhei devagar e firme pela entrada. Atrás de mim ouvi a voz da Trish ficando cada vez mais alta. Luke, o que você fez, Luke, Luke? Entrei no caminhão e fiquei ali sentado por 1 minuto, mãos no volante, o coração batendo forte. Por fora eu parecia calmo, mas por dentro era outra história. Respirei fundo, depois mais uma vez, e fui embora. Não olhei para trás. As 2 semanas seguintes foram um caos. A Trish ligou 11 vezes. Atendi uma única vez só para dizer que tudo tinha que passar pela Vivian. Ela começou a chorar, disse que eu estava destruindo a família, disse que o Luke era só um garoto que tinha feito algumas escolhas ruins. O Luke tinha 29 anos. Quando é que garoto deixa de ser uma desculpa válida? Eu desliguei. O Luke tentou outra abordagem. Ele apareceu no meu trabalho.
A segurança me ligou da recepção. Tem um cara aqui dizendo que é seu enteado, quer falar com você, está começando a fazer cena. Eu mandei escoltarem ele para fora. A segurança do hospital não brinca em serviço. O Luke acabou sendo levado até o estacionamento com um aviso de que, se aparecesse de novo, chamariam a polícia. Depois disso ele deixou uma mensagem de voz. A voz soava desesperada, toda a encenação de vítima estava desmoronando. Ele queria explicar, queria acertar alguma coisa, disse que pagaria parte do dinheiro se eu desistisse da fraude, parte do dinheiro, como se estivesse me fazendo um favor. Eu salvei a mensagem e mandei para Vivian, mais provas. O divórcio saiu mais rápido do que eu esperava. Ohio tem um período de espera, mas a Trish não contestou nada. Talvez ela finalmente tenha entendido, talvez estivesse ocupada demais lidando com o desastre do filho para perder tempo com um processo que sabia que ia perder. Dividimos as contas bancárias ao meio, ela ficou com o carro dela, eu com o meu. Os bens pessoais foram divididos com base em quem tinha comprado o quê. Eu tinha guardado recibos por 15 anos. Considerando tudo, correu bem. A casa era minha, isso nunca esteve em discussão. Durante aquelas 2 semanas, o Gus me mantinha informado do que estava acontecendo lá, não porque eu pedisse, mas porque esse era o Gus, 72 anos, morando sozinho, sem nada melhor para fazer do que vigiar o bairro. As coisas estavam ficando feias. Discussões aos gritos que ele ouvia da sala, portas de carro batendo em horários estranhos, amigos do Luke entrando e saindo o dia e a noite toda. No 10º dia, o Gus disse que o Camaro do Luke não tinha saído do lugar havia 3 dias. No 12º dia, o Luke finalmente foi embora, levou o que coube no porta-malas. No 14º dia, a Trish também foi. O Gus a viu carregando caixas para um trailer alugado, disse que ela não olhou para trás quando foi embora. Eu voltei para casa naquela noite, a primeira vez que estive lá dentro em quase 3 semanas. O lugar estava destruído, buracos nas paredes, manchas no carpete, a cozinha soterrada por pratos e caixas de pizza, meu escritório devastado, a garagem coberta de manchas de óleo e ferramentas espalhadas por todo o lado. 3 semanas e eles acabaram com tudo, mas era meu, e eles tinham ido embora. O Ed e a Mônica vieram na manhã seguinte ajudar a limpar. O Jerome trouxe o caminhão dele. Levamos o fim de semana inteiro. No domingo à noite a casa estava vazia, limpa, silenciosa. Sentei na varanda dos fundos com uma xícara de café e observei as estrelas aparecerem. Foi a primeira vez em muito tempo que fiquei ali sozinho. Não pareceu ruim, pareceu um recomeço. 3 meses depois a Vivian ligou com uma atualização. A situação da fraude tinha sido resolvida. Eu tinha denunciado as agências de crédito, contestado as contas e deixado os bancos cuidarem do resto. O Luke acabou fazendo algum tipo de acordo, liberdade condicional, restituição, serviço comunitário. Não acompanhei os detalhes de perto, não me importava mais, não era mais problema meu. O que eu sabia era que agora ele tinha antecedentes criminais. Arrumar um emprego decente, boa sorte com isso. O Camaro dele foi apreendido mais ou menos na mesma época. Acontece que o Luke tinha feito um empréstimo usando o título do carro para pagar todo aquele equipamento gamer. Quando não conseguiu pagar, vieram buscar o carro. 3 anos de restauração indo embora em 15 minutos. O Gus me mandou uma foto do caminhão guincho. Não vou fingir que não gostei. A Trish tentou fazer uma reivindicação da casa através do advogado dela, algo sobre bem marital e posse implícita. O advogado dela olhou a escritura uma vez e disse que ela não tinha nada. Ela desistiu. A última notícia que tive é que estava ficando na casa da irmã em Akron, a mesma irmã que nunca gostou de mim, que dizia a Trish que eu era quieto demais e provavelmente escondia alguma coisa. No fim das contas, eu estava mesmo escondendo alguma coisa, a escritura da minha própria casa. O Luke estava morando com o pai biológico em Toledo, o mesmo pai que abandonou ele quando tinha 8 anos, o mesmo pai que nunca pagou pensão e sumiu depois que o Luke completou 10 anos. Tenho certeza de que isso está funcionando muito bem. Eu me sinto mal. Às vezes, tarde da noite, quando o sono não vem, penso nos primeiros anos, quando a Trish realmente sorria para mim, quando o Luke era um adolescente mal-humorado em vez de um homem feito com um crime no currículo, quando eu achava que ser necessário era o mesmo que ser desejado. Mas então lembro daquela noite na cozinha, o medo ensaiado do Luke, a forma como a Trish acreditou nele sem nem ouvir o meu lado. 15 anos aparecendo, e eu fui descartável no segundo em que o filho dela apontou o dedo. Eles me viam como um recurso, um salário com pernas. No segundo em que me tornei um problema, eu estava fora. Agora eles é que estão fora. A casa está diferente agora. Pintei as paredes, arranquei o carpete e coloquei piso laminado, comprei móveis novos, transformei a caverna gamer do Luke de volta no meu escritório, construí uma bancada na garagem onde venho aprendendo marcenaria por conta própria. Fiz uma mesa de centro, não é perfeita, mas eu fiz.
O Ed vem aos sábados, a gente assiste futebol e reclama dos joelhos, dos supervisores e de como o hospital vive cortando gastos de manutenção. A Mônica às vezes faz chile, é apimentado demais, mas eu como mesmo assim. O Jerome aparece de vez em quando com a churrasqueira, a gente faz um churrasco no quintal e conversa fiada sobre nada importante. O Gus aparece com as histórias de velho dele e as atualizações sobre quem está se mudando para dentro e para fora do bairro. Eu não estou namorando, provavelmente não vou. Eu sei quem eu sou. Alguns caras não foram feitos para romance, tudo bem. Eu tenho amigos, tenho minha casa, tenho um trabalho que significa alguma coisa. Se você está lendo isso e alguma parte sua familiar, se você já foi descartado por pessoas que você sustentou por anos, eu quero que você saiba de uma coisa: ir embora não é perder, às vezes é a única vitória que você tem. Não desperdice sua voz discutindo com pessoas que já decidiram quem você é, não se torte para manter outra pessoa confortável.